Bom, a gente pode começar e como está sendo gravado, qualquer coisa eu disponibilizo para a galerinha mais tarde, tá certo? Amores, vamos lá, uma por uma. Daiane, Suelen, Princesa, você que seu filho está como Gustavo. Seu nome é? Elba. Elba. Vou começar por Elba, tá? Só para poder eu me situar. Ó, sinceridade, jogar limpo, honestidade. Pro, eu não assisti nada, é muita coisa. Pro, eu assisti, pro, eu fiz o quê, tá? Para poder eu saber qual a dica que eu vou dar para vocês. Então, conta para mim, Elba, sinceridade, honestidade. Assistiu material processual, peças, não assistiu nada com nada? Como é que você está pensando nisso? Como foi que você trabalhou até agora? Pronto, eu consegui estudar todas as aulas, porque no início do ano eu vinha muito focada, porque a gente tinha pouco tempo. Então, eu dei o gás no início, aí teve a pandemia, aí eu desacelerei, parei de estudar, e quando foi agora, terminei o que estava faltando, faltavam poucas aulas. Aí eu consegui finalizar todas as aulas, entendeu? Certo. O meu maior medo hoje, na realidade, é cair questões de processo do trabalho, entendeu? Porque eu tenho medo de não saber. Mas aí eu já peguei algumas questões, né, para responder e, perfeito, por incrível que pareça, consegui lembrar o que eu estudei. Eu acho que fiquei muito assustada, porque, meu Deus, eu acho que eu não vou lembrar de nada. Eu vou pegar questões só de processo, porque direito material, creio eu, que vai ser mais fácil, porque se eu tiver dúvida, eu vou lá e vou achar. Então vai ser mais tranquilo. O processo, Elba, eu concordo contigo. Quando eles querem pegar, assim, eles querem ter aquele, e aí já serve para a Bruna, para a galerinha, para os demais, quando eles optam por uma reprovação maior, das 4 questões, 2 são de processo, certo? Das 4, 2 são de processo. Vou só ajeitar aqui a câmera, me dá só um minutinho. Espera, bem rapidinho. Pronto, foi, agora sim, beleza, só para ficar aqui. Então, Elba, das 4, quando eles querem reprovar, 2 são de processo. Vocês vão observar isso em comum. O que eu acho interessante, e aí vai para Elba, Bruna, Daiane, Leonardo, é o seguinte, eu até ouvi o Rocha comentando, poxa, Pro, eu estou morrendo de receio que com essa pandemia, observa, de janeiro para dezembro, praticamente 12 meses, aguardando pela segunda fase, seja para quem vai fazer pela primeira vez, seja para quem está já aí na repescagem, com inúmeras mudanças nesse interim, ainda que você diga, Pro, mas que não vai cair na prova da segunda fase, porque o meu edital é anterior. Mas ainda assim, a gente sabe que acaba influenciando a nossa banca examinadora, tá? Então, o que eu aconselho, Elba? No seu caso, perfeito, focar nas questões processuais, porque o difícil não é saber o processo do trabalho, mas é você encaixar, você perceber o que está sendo pedido na questão. Como é que você sabe que ali ele quer que você alegue legitimidade passiva, falta de uma das condições da ação e, portanto, que seja proferida uma sentença sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485 do CPC. Você só vai saber disso, muito mais do que as aulas que a gente fala, a extinção do processo sem resolução do mérito e legitimidade de parte autora, e legitimidade da parte passiva, que é a reclamada, falta de interesse de agir. Tudo isso você só vai saber de fato quando você estiver treinando. E aí eu digo, é treinar, treinar e treinar. Meus amores, ou seja bem-vindo. Eu tô vindo! Ai, como é bom encontrar. Meu povo, é que eu encontrei aqui minha ex-aluna assim, né, da Unime. Como é que você tá, princesa? Como é que você tá? Tá utilizando a vida como Bruna Alice. Está aparecendo como Bruna Alice, por isso que no momento eu não reconheci, e o cabelo preso. Mas foi minha monitora também. Muito bom
Manda um beijo para a galera. Sou Noara, monitora de alguns de vocês. O pessoal deve conhecer como Noa, né? Algumas pessoas devem conhecer como Noa, monitora, mas é porque está como Bruna. É bom estar aqui acompanhando. Léo, seja bem-vindo. Então, olha, Elba, voltando para ti, neste momento, responde. A dica que eu te dou é 2, 3, 4 vezes a mesma questão. Mas eu já sei a resposta. A nossa prova da OAB, Fundação Getúlio Vargas, ela é repetitiva, em especial nas questões de processual. Então, Suelen, Léo, vocês vão perceber, Daiane, que nas de material eles dão uma inovada. Eles podem questionar um teletrabalho, um trabalho intermitente, uma compensação da jornada de trabalho e o não pagamento da hora extra, e o sindicato não tendo que intervir nisso, porque é um banco de horas mensal, ou é um banco de horas, ou se trata de um banco de horas semestral. Mas na de processual, eles não inovam, tá? Então, repitam, 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 repitam. Estudem, em especial, o artigo 485 do Código de Processo Civil, porque ali nós temos todos os incisos que geram uma sentença sem que haja a resolução do mérito, vai dizer a falta de interesse de agir, a ilegitimidade de parte, a falta de representação por um procurador para o processo civil, que aqui no processo do trabalho, para a gente sabe que a nossa parte tem capacidade postulatória, inclusive na vara de trabalho, nas varas de trabalho, perante ali o magistrado. Então, estudem isso. Estudem, por exemplo, a incorreção no valor da causa, quando o valor da causa é atribuído de forma errônea, e o magistrado tem que determinar que isso seja sanado. Estudem, por exemplo, está lá no artigo 485, a alegação de litispendência, a alegação de coisa julgada, a alegação de perempção, né? Quando a gente pensa em coisa julgada, Elba, caiu 3 vezes. 3 vezes. A alegação de litispendência em questões abertas caiu 4 vezes. Então, quando você pensa, poxa, será que aqui é uma coisa julgada? Né? Quando ele diz assim, olha, o processo já foi extinto, para coisa julgada, ele adora usar o termo, é tão repetitivo, conta que foi realizado um acordo. O acordo, não é assim? Foi homologado judicialmente. Aí conta até uma historinha, o advogado não contou direito para a parte, ou a parte consultou outro advogado. Conta uma historinha que a parte ficou puta da vida, desculpa o termo, e quer novamente pleitear outras verbas que não foram incluídas naquele acordo. O que a gente está falando, bebê? Julgada. Ou seja, algo que eu tinha a mesma causa de pedir, lembra? O mesmo direito pleiteado, os mesmos pedidos e as mesmas partes. E um processo desse já foi extinto com julgamento de mérito, coisa julgada. Diferente disso, quando ele fala da litispendência, o que é a litispendência? As mesmas partes, a mesma causa de pedir, o mesmo pedido, mas ambos os processos estão ainda em fase de tramitação judicial. Então, eu tenho um em uma vara do trabalho, outro em outra vara do trabalho. O que vai acontecer? Apenas um deles é que vai subsistir, um deles é que vai permanecer e esse outro vai ter que ser extinto sem resolução do mérito pela litispendência. Qual que permanece? O próprio CPC, ele diz isso quando você vai lá para o 335 e artigo 336 do Código de Processo Civil. Ele diz isso, ele explicita isso quando você está tratando da contestação. E ali ele vai explicar o que é coisa julgada. Ali ele vai explicar o que é litispendência. Então, não tenham dúvidas. Para ser litispendência, mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido, e os processos ainda estão em andamento. O que vai ser extinto é aquele que foi distribuído,
ou que foi protocolizado posteriormente. O que vai prevalecer é aquele que a gente chama o processo do juízo prevento. Lembre-se, olha para mim, pelo amor de Deus, a prova da OAB explora isso, tá? Vou até colocar aqui meu rostinho, eu vou e volto, não se preocupe. Elba, CPC de 73, né? Eu costumo dizer que a prova de trabalho e processo do trabalho, NOA, o que mais vai reclamar do aluno, muito mais do que o direito material do trabalho pós-reforma trabalhista, que é letra da lei. Você percebe que nas nossas aulas a gente acabou deixando muito de lado, pós-reforma trabalhista, muitas súmulas, muitas OJs, e a gente foca o quê? Na letra da lei, porque, de fato, o que a banca examinadora, a Fundação Getúlio Vargas, na segunda fase de trabalho, tem explorado. Então, e eu volto para o processo civil, quando ela vem requerendo uma alteração, agora, de 11 de novembro de 2017 em diante, ela não pergunta teletrabalho pela orientação jurisprudencial ou por súmula. Ela questiona o teletrabalho nos seus artigos 75A, B, C, D, E, em especial o 75C, né? Quando a gente vai falando do prazo de mudança do regime presencial para o teletrabalho e do teletrabalho para o presencial. Isso não só na primeira fase, como na segunda fase. Contra também o artigo 62, inciso 3. Pelo amor de Jesus Cristo, gente, teletrabalho não tem controle da jornada de trabalho. Então, se teletrabalho não tem controle da jornada de trabalho, não vai ficar, será que tem hora extra? Ai, meu Deus. E não observou o intervalo intra-jornada, e não observou o interjornada, e não observou o repouso semanal remunerado. Esquece. É teletrabalho, como ocorre com o artigo 62, inciso 1. Lembra? Aquela pessoa que presta serviços externos e que o empregador não tem o controle, lembre-se disso, ele não tem como realizar o controle do horário que o empregado chega e do horário que o empregado sai. Você observa que a sua prova da OAB diz exatamente isso. Por quê? Se tiver como efetivar o controle, o GPS, pelo WhatsApp, passa a ser contabilizada a partir dali o direito ao cômputo da jornada de trabalho. Quando a sua prova da OAB quer que você aplique o artigo 62, inciso 1, diz assim, ele trabalha fora das dependências do empregador, ele é um pracista, ele vende seguro, ele é um representante comercial, ele vai de porta em porta e diz assim, o empregador não consegue obter o controle de quando ele chega ou de quando ele sai. Artigo 62, inciso 1 da CLT, ok? Só voltando para processo civil, se lembrem que quando eu estava diante de uma litispendência, vou repetir, mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido, isso é importante, ok? Ou quando eu estava diante de uma continência, de uma conexão, artigos 54 e 55 do Código de Processo Civil, não importa. Como é que eu defino minha prova? Qual processo que morre e qual processo que permanece vivinho da Silva para ser julgado? Simples. Juízo prevento. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Tudo que diz respeito à competência, um processo tem que morrer, o outro tem que permanecer. Você vai decidir como? Pela regra do juízo prevento. Porra, como é que eu encontro isso na CLT? Não encontra amanhã, não encontra, pai. Porque a regra do juízo prevento, você vai encontrar no Código de Processo Civil. Percebeu? Quando você estuda a modificação da competência, e você vai artigo 56, 57, 58, ele fala no Código de Processo Civil do juízo prevento. E aqui vem a grande distinção. Não pisca, não pisca. O juízo prevento no CPC de 73 era aquele que primeiro proferia uma decisão.
conteúdo de cunho decisório. Com o CPC de 2015, ele passa a dizer que o juízo prévio, na verdade, é aquele que primeiro tiver o processo protocolizado, registrado, recebido, não importando quem fez aqui a distribuição. Então, só voltando aqui para a Elba, nesse momento eu tenho aqui a terça-feira, hoje é 1º de dezembro, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado. Elba, eu não sei o que é que te faz ficar acordada até mais tarde. Eu já sei que você tem um filhinho, tem um menino que estuda. Eu não sei se nesse momento você está trabalhando, se você está em casa, se você tem ajuda. Mas, Elba, o que eu te diria? E aí, meu povo, não é só para a Elba. Dai, eu acho até que levantou a mãozinha. Dai, eu já te dou a palavra, tá? Não é só para a Elba, mas para a Bruna, para a Dai, para Gustavo, para o Leonardo, Paulinha Lobo, parece que a Paulinha está aqui também, para a Suelen, para todo mundo. Este é um momento, meu povo, que se vocês puderem, eu diria assim, pode pedir uma licença do trabalho? Tira. Se você puder, pode pedir para alguém só nessa semana, você tem uma rede de sustentação, uma rede de apoio. Tem como pedir para alguém tomar conta do seu filho? Tem como pedir para entrar de férias? Ou, eu não tenho como fazer isso, eu estou trabalhando, tenho que levantar as mãos para os céus, ainda que estou conseguindo trabalhar nessa situação. O que eu diria é o seguinte, você pode ficar quase que uma semana inteira sem dormir. Esta é a semana. Esta é a semana que é a semana H, que você fica sem ir para academia. Esta é a semana que você vira à noite. Esta é a semana que você come mal pra caramba. Esta é a semana que as mulheres entram na TPM. Esta é a semana que você tem que dar aquele gás. Ah, mas passou o ano inteiro, eu fiquei na deprê. Ah, passou o ano inteiro, eu não estudei o que eu tinha que estudar. E daí? E daí? Prova da OAB não passa, bebê. Quem está há 4, 5 anos estudando não é por tempo que determina quem passa ou quem reprova. Se fosse assim, a pessoa ia ter que estudar 6, 7 anos. Prova da OAB não passa quem tem mais condições financeiras. Se fosse assim, só rico passava na prova da OAB. Prova da OAB passa quem decide passar. Eu decidi que eu vou passar nessa porra e pronto. Então, se você tem daqui até terça para domingo, eu tenho quantas horas? Eu só tenho 3 horas, eu só tenho 4 horas, eu só tenho 5 horas. Passa a dormir menos. Vai dar sono, compra Red Bull. Eu não posso Red Bull, acelera meu coração, eu passo mal da disenteria. Toma café, come chocolate, coloca água com gelo na bacia, faz flexão. Eu não sei o que te faz ficar acordado. Faz exercício físico, mas faz. Por quê? Esse é o momento de, primeiro, olha para mim, treinar peças. Eu digo e insisto nisso, pelo amor de Jesus Cristo. Lembra quando, na primeira fase, muitos de vocês acreditaram no que a Paulinha falava, no que as monitoras tratavam com vocês, a Jamile, a Noa, nós temos também, eu estou tentando lembrar o nome da nossa... Ai, eu esqueci o nome da nossa... Salete! O nome da nossa outra monitora, Salete, o tempo todo. O que a gente estava comentando com vocês? Primeira fase, faz o que ninguém faz. Começa por trabalho e processo do trabalho, porque você sabe o que vai cair, você sabe a resposta, depois você vai para a ética, depois você vai para o que você broca, né? E você conseguiu passar. Você só precisa passar. Você não precisa tirar as notas de um 10. Se você passa com 6, com 7, com 8, com 9, com 10, não vem escrito no teu certificado de aprovação do exame da ordem a sua pontuação. Depois que você veste a beca, ninguém vira para a Paulinha e diz, e aí, Paulinha, demorou quantas vezes para passar no exame da ordem? Pô, ela passou. A vida é assim, Enquanto você não passa, você não serve de nada. Eu não sei nem que faculdade aquela pessoa fez. No dia que você passa, pronto, você é o melhor doutor, a melhor pessoa, a melhor doutora. Eu estou mentindo. Não estou mentindo. Então, quando você pegar a sua prova, por favor, lembrem-se disso. Começa pela peça. Começa pela peça. Começa pela peça. Por que pela peça?
a peça te garante a maior pontuação. Só com a peça, você vai estar concorrendo a 5 pontos. Ponto número 1, identifica qual é a peça. Muito provavelmente, e Paulinha vem tratando isso com vocês, ou vai ser uma contestação, continua sendo a queridinha da Fundação Getúlio Vargas, porque a gente sabe que é uma banca pró-empregador, não mudou, é uma banca que adora o texto da reforma trabalhista. Não cai, despenca o artigo 4º, quando trata do tempo à disposição do empregador, o tempo que o empregado está se alimentando, o tempo que o empregado está lá trocando a sua roupa, se penteando. Isso não se considera como tempo à disposição do empregador, não cai, despenca. Quando você pensa no artigo 8º da CLT, quando você pensa no 611A, no 611B, quando você pensa no negociado prevalecendo sobre o legislado, acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho, ou quando você sabe que o acordo coletivo de trabalho agora prevalece sobre a convenção. Então, esses itens da reforma trabalhista, como meu nome é Ingrid Gil Salles, serão cobrados. Se a gente está numa contestação, com certeza a sua banca vai cobrar que não se aplica mais o tempo à disposição do empregador, que caiu a súmula 90 do TST. Percebeu? Se a gente está numa contestação, com certeza a Fundação Getúlio Vargas vai colocar lá preliminares na contestação. Pelo menos 2 preliminares. Busca se não tem uma preliminar de litispendência, busca se não tem uma preliminar de coisa julgada, busca se não tem uma preliminar por falta de interesse de agir, por ilegitimidade de parte, pela perempção. Busca as preliminares para depois entrar no mérito e combater um por um. Se não cair a contestação, cai o recurso ordinário. Artigo 895 da CLT, a gente sabe disso. E provavelmente eu digo mais, você é evidente? Não. Você tem bola de cristal? Não. Mas é como a prova, ela vem se comportando com a sua banca. Então, o recurso ordinário, quando ele cai como recurso do empregador. E não como recurso do empregado. Pode cair, mas essa é a regra. Lembre-se que recurso ordinário, uma folha, para a folha de rosto, como Paulinha ensinou, como Jamile, como Noah, vinham trabalhando ali com vocês, como eu também nas nossas aulas. E, claro, lembrem-se das outras 4 folhas que a gente vai utilizar para as razões do recurso, tá? Uma coisa que eu sempre venho falando com meus alunos, e eu falo com Paulinha, digo assim, Paulinha, se a galera entendesse que, na verdade, o que ela tem que trabalhar é o seguinte, eu preciso de ponto, eu preciso de ponto, eu preciso conseguir os meus 6 pontos. Portanto, se 5 está na minha peça, a minha peça é a minha alma. Então, eu tenho que identificar, é uma contestação? Por exemplo, um recurso ordinário do empregador, ou a gente está diante de uma petição inicial, uma reclamação trabalhista. Qual é a peça? Identifica. Identificou a peça, é uma ação de consignação em pagamento, a gente não acredita que caiu recentemente, embargos, execução, embargos do terceiro, embargos do devedor também não, contra razões ao RO também não. Mas, por que você não está apostando nessas peças diferentonas? Recurso de revista, recurso extraordinário, eu poderia falar que mandado de segurança absolutamente tudo. Eu vou te contar o porquê. Eu até falava isso com uma aluna, né, que também trabalha comigo, e ela, mas, poxa, tá todo mundo comentando que vai cair uma peça fodástica. Eu falei, não acredito. Não acredito. Eu posso estar errada, mas não acredito. Eu te digo por quê. Toda vez que a gente teve adiamentos no exame da ordem, segunda fase, a banca, a Fundação Getúlio Vargas, sempre se comportou de 2 formas. Qual forma? Uma, se esse adiamento for ocasionado por má fé,
Como, por exemplo, se suspeitou que houve má-fé na região norte, quando faltou energia em toda uma universidade para aplicação da prova e durante as investigações, a OAB, por meio do seu Conselho Federal, esteve na região norte e havia, portanto, um indício gravíssimo de que foi proposital na reaplicação do exame. O que foi que a Fundação Getúlio Vargas fez? Inovou, contra razões ao recurso ordinário. Tome. Ah, tá achando que vai ser assim? Ou seja, ela puniu toda aquela região. Às vezes por conta de um aluno, alguém mal intencionado. Todo mundo pagou. Beleza? Contudo, porém, todavia, diante de adiamentos, por caso fortuito ou por força maior, nos quais não havia má-fé, por exemplo, enchentes que já ocorreram no estado do Rio de Janeiro e que teve que haver um adiamento. Pelo contrário, o que a banca faz na reaplicação da prova quando ela é necessária ou pelo adiamento, ela procura não trazer tanta surpresa quanto as peças cobradas. Então, ela vem ou com contestação, ou com recurso ordinário, ou com a famosinha reclamação trabalhista. Já estamos aí em mais de 10 contestações, em mais de 10 recursos ordinários e mais de 5 petições iniciais. Então, percebam que, em virtude da pandemia, se eu tivesse que apostar meu nome, se eu tivesse que apostar meus dois amores, né? Digo que é meu futuro marido, Luiz Ricardo, mas meus dois amores, Filó Bodó, minha cachorrinha adotada agora também, que eu amo, que minha outra, Mel também, Gil Salles. Filó Bodó, Gil Salles, Mel, Gil Salles. Eu aposto que não vai ter a inovação na peça a ser aplicada por conta da pandemia. Então isso quer dizer que eu vou simplesmente aqui cruzar os braços e não vou estudar. Não. O que eu estou dizendo é, não cria cabelo em ovo. Não cria pelo em ovo. Foca em direito material, conteúdo da reforma trabalhista. Eu vou estudar direito material inteiro, não dá tempo. Óbvio, claro que não dá tempo. Ninguém é doido. Foca na reforma trabalhista. Reforma trabalhista. Acabou-se, ok? Direito processual. Você vai focar, em especial, o artigo 335, anota, 335, 336, 337, 338, 339. Anota do 335 até o 345. Repete, repito, 335 até o 345 do Código de Processo Civil. O por quê? Porque ali você tem a contestação com o que você pode alegar nas preliminares e você tem a contestação com o que você pode alegar no mérito. E como a gente trabalhou na sala de aula, lembra sempre de conjugar. Se é a extinção do processo por uma sentença sem julgar o mérito, você tem que colocar ali também o artigo 485 do CPC e o respectivo inciso, ok? Se é com resolução do mérito, você tem que colocar o artigo 487 e verificar se é o inciso 1, o inciso 2 ou o inciso 3 do CPC. Então, você estuda do 335, tá? 335, 336, até o 345 do CPC, quando você adentra em reconvenção, porque poderia ser uma inovação dentro da pandemia que a gente já está habituado, então algo que você poderia esperar, não é, Paulinha? Uma contestação com duas preliminares e um pedido de reconvenção, muito tranquilo quanto a isso, tá? E você estuda, anota o artigo 485 do CPC, que traz a sentença sem resolução do mérito, e o artigo 487 do CPC, que traz a sentença com resolução do mérito. Beleza, meu povo?
Tranquilo até aqui? Amores, por favor, não importa a peça que caia. Não se esqueçam dos honorários advocatícios sucumbenciais. Por que vocês sempre esquecem disso, né? A Noa dedura vocês para mim. Jamile dedura vocês para mim. Paulinha, até no bom sentido. Muitos têm esquecido de fazer o pleito na contestação. Se tiver reconvenção, você tem que fazer o pedido 2 vezes. Lembra? Uma pela contestação e outra pela reconvenção. No recurso ordinário, ou seja, a zorra da peça que você vai elaborar, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, vai ter que ter o pedido dos honorários advocatícios sucumbenciais, tá? Que não é como no CPC de 10% a 20%. A gente sabe aqui que o nosso percentual é diferenciado, mas de no mínimo 5%, de no máximo 15%, tá? Elba, faz isso, tá? Treina em especial, eu digo, foca nessas 3 peças: contestação, recurso ordinário e reclamação trabalhista. Eu diria, eu vejo a Suelen, eu vejo a Adna, a Daiane, o Gustavo também, a Bruna. Eu diria o seguinte: a gente não dá valor às pequenas coisas. Parece coisa da Bíblia, né? Mas não é não, meu povo. Na prova da OAB isso rola. Então, por exemplo, o endereçamento. Se você coloca excelentíssimo, ou até mesmo o meritíssimo juiz, ou excelentíssimo senhor, doutor, juiz do trabalho, você já garante 0,1. Percebeu? Isso faz toda a diferença. Se você está em um recurso ordinário e você coloca o endereçamento correto na folha de rosto e o endereçamento correto nas razões do recurso, eu acho que, cadê nós? Aqui eu. Nas razões do recurso, a gente vai estar aí diante de, por exemplo, 2 décimos que você vai estar aí garantindo. Aqui, consegui voltar. Você vai estar diante de 2 décimos que você vai estar garantindo. Por exemplo, numa reclamação trabalhista que você está seguindo o artigo 319, 320 do CPC, que você pensa no próprio artigo 840 da CLT, o que você tem que lembrar? Atribui-se como valor da causa o valor DR cifrão XXX. Você garantiu 0,1. Nestes termos, pede e espera deferimento, procura não abreviar, assinatura, advogado, OAB sessão. Você já garantiu mais 0,1. Se você está numa reclamação trabalhista e você requer a procedência total dos pedidos, você já garantiu mais 0,1. Você percebeu? Se você requer a notificação da parte reclamada para querendo apresentar a sua contestação no prazo legal, hábil, você já detém mais 0,1. Então, é o que eu digo. São as pequenas coisas que fazem a diferença. O histórico de muitos dos meus alunos, o que eles nos contam? Pró, tinha um pedido, meu Deus do céu, eu não acertava o pedido. Bebê, um pedido, a gente está falando o quê? De 0,25? Vai para o restante. Se aquele você não está sabendo, não precisa estar na ordem. O teu examinador não pode te tirar a pontuação porque você não colocou na ordem, tá? Então, ele não diminui a sua pontuação por conta disso. Ou você pontua... Lembra daquilo que a gente brinca? Cara crachá. Ou você pontua, ou você deixou de pontuar. Portanto, em uma situação como essa, não acertou aquele, a nota vai para o próximo, faz aquele pedido, a nota vai para o próximo. Cuidado, hein? Danos extrapatrimoniais, o dano moral, o lucro cessante, o dano emergente, o dano estético. Vocês não vão encontrar um respaldo legal na CLT. Vocês vão encontrar no Código Civil e na Constituição Federal de 88. Lembram? Aquele que comete um ato ilícito contra outrem deve indenizá-lo.
Então, vocês lembram que essa indenização vai ter como substrato os artigos 926 e 927 do Código Civil de 2002, né? O próprio artigo 181 do Código Civil de 2002, tá? Não achou a base legal na CLT? Procura no CPC, procura no Código Civil, procura na Constituição Federal de 88. Eu achei nos 4, cita a zorra toda. Bota lá, artigo 927 do Código Civil, artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal de 88, sai citando. O importante é você colocar a referência, pedido por pedido, a sua causa de pedido, aquela qualificação completa, tanto do reclamante quanto da parte reclamada, o nome da peça. Para nós de processo do trabalho é muito importante. Então é uma reclamação trabalhista pelo rito ordinário, artigo 840 da CLT? Não. É uma reclamação trabalhista pelo rito sumaríssimo, ok? Coloca o nome da peça, isso vai te garantir mais 0,1. Meu Deus do céu, falou que o empregado está desempregado. Sinta, empregado desempregado, não vai ter condições de suportar as custas do processo. Ou então, quando a gente pensa, e ele diz assim, o empregado recebe apenas um salário mínimo, está sem receber o seu salário há 3 meses, até porque ele está requerendo o pleito, o pedido da rescisão indireta. Lembra a rescisão indireta quando o meu empregador não está pagando o meu salário e a gente utiliza por analogia o prazo de 3 meses. E aí você pleiteia, você como empregado em uma reclamação trabalhista em face do seu empregador, uma rescisão indireta, e com base nisso você requer todas as verbas trabalhistas como se fosse uma dispensa imotivada, sem justa causa. Lembra? Artigo 482, você vai para o 483 da CLT, quando o empregador vai cometer ali as espécies de justa causa, e você pensa numa rescisão indireta. Portanto, muito cuidado com isso, tá? Por sua vez, se ele está lá dizendo, olha, não tem condições de pagar, existe uma hipossuficiência econômica, abre o tópico da assistência judiciária gratuita, cita os artigos 98, 99 do CPC 2015, não fica só com a CLT. Artigo 790, parágrafo 3º ou parágrafo 4º, não. Cita também os do CPC, porque isso tem sido extremamente importante. Tá? A outra situação, se você está numa contestação, você endereçar corretamente, você trazer o número do processo, o processo XXX, você colocar que as partes foram já qualificadas e qualificar apenas a parte reclamada, você colocar o tópico da assistência judiciária gratuita, o tópico da sucessão, o tópico da prioridade, vocês esquecem dos tópicos das prioridades. Prioridade porque é um idoso, né? Mais do que 60 anos de idade pelo Estatuto do Idoso. Prioridade porque é uma criança ou um adolescente com fulcro no ECA. Prioridade porque é uma pessoa com deficiência, com base no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Prioridade por conta da massa falida. Prioridade porque a reclamação trabalhista se refere apenas a pagamento de salário. Prioridade para o superidoso, aquela pessoa que tem mais de 80 anos. Então, qual é a sua prioridade? É um acidentado do trabalho. Então, lembra-se de requerer a sua prioridade. Se trouxer alguma situação como essa, com certeza a sua prova vai pontuar numa reclamação trabalhista em um recurso. Quando você está pensando na contestação, lembra, vai ticando, item por item, você vai... eu não sei qual artigo, né? Mas você contesta e depois você vai procurar o artigo correspondente. Lembra-se de colocar as preliminares e depois de controverter o mérito,
Trazer ao final, se tiver um pedido contraposto, um pedido de reconvenção, lembra que a reconvenção eu faço com que o processo se volte, né, contra a parte autora da demanda. Lembra de requerer o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Isso é muito importante. Se tiver reconvenção por 2 vezes, se tiver reconvenção, atribuir um valor da causa ao pedido reconvencional, tá? Requerer a apresentação a posteriori, a juntada desde já, o protesto pela juntada desde já de novas provas, em se tratando de reconvenção por conta do 345 e também do 346 do CPC 2015. No recurso ordinário, lembre-se, vocês esquecem, o recurso nosso, aqui trabalhista, vai ser recebido no efeito devolutivo ou suspensivo. Efeito devolutivo é a nossa regra geral, de requerer que o juiz ou a CO, ele remeta para essa instância superior. Isso é muito, muito importante, que antes, pelo artigo 900 da CLT, a parte contrária possa ser intimada para apresentar as suas contrarrazões no prazo legal, de que você traga ali os seus pressupostos recursais. Olha, lembra daquele parágrafo? O meu recurso ele é tempestivo, tendo sido apresentado no prazo final de até 8 dias úteis. O meu recurso é o recurso cabível, porque da sentença com resolução do mérito ou sem resolução do mérito, pelo artigo 895 da CLT, é cabível o recurso ordinário. Aí vai pelo inciso 1 ou pelo inciso 2. Lembrem-se da tempestividade, do cabimento e sempre pontua o preparo, para não configurar aquela ideia da possibilidade com recurso deserto e o seu desembargador ter que te intimar para que você possa complementar o pagamento do seu recurso enquanto custas ou enquanto depósito recursal, ou no que se refere aos dois. Então, você tem que dizer, olha, está aqui provido o pagamento das nossas custas, está aqui comprovado que fora feito devido depósito recursal, em especial se quem estiver recorrendo for a parte reclamada. A gente sabe que depósito recursal é coisa de réu, portanto, o reclamante não faz o depósito recursal, a reclamada, sim, faz o seu depósito recursal. Beleza, meu povo? Muito, muito cuidado com isso. Deixa eu perguntar aqui para a Bruna. Bruna, você nos ouve? Bruna sou eu, Pro, a Noa. Ah, Bruna é Noa. Então, deixa eu aproveitar e falar, porque você está com a logozinha, o nomezinho de Bruna. Aí, aqui, nesse momento, deixa eu ver se a gente consegue, tirando a fixação, nos vermos todos. Agora a gente consegue se ver, todo mundo. Noa, conta como foi aí a sua prova para a galera, como foi a sua experiência. Os 5 horas de prova que parece que não dão para nada, e você segura o xixi. Como é? Pro, eu não sei nem direito. Não sabe o quê? Não sei nem como explicar direito. Assim, acho que eu, no caso, eu só fiz a primeira fase, né? Estou entrando nessa fase agora junto com vocês. Então, vai fazer a segunda fase agora. Então, a pessoa vai poder conseguir explicar depois com eles. Agora, a Paulinha... Agora, quem sabe explicar como ninguém a segunda fase é a Jan. Só que acho que ela não conseguiu entrar. A Jamile estava muito nervosa no dia da segunda fase. Meu povo, a Jamile quase que fechou a prova. Ela super nervosa, eu estou nervosa, a Jamile quase teve um ataque, quase foi parada, tinha ambulância e tudo. E ela quase que fechou a prova. Ela falou assim, o que vai cair na prova, né? Para a turminha dela, a gente falou, eu e a Paulinha, a contestação. Ela quase que surta na hora da prova, deu um grito. O fiscal chegou de junto, né? São 2 fiscais, um sempre advogado. E era empolgação, a felicidade dela por ter caído contestação e ela saber exatamente o que estava sendo cobrado na hora da prova. Paulinha, como é que está seu áudio?
ver aí se dá para me ouvir. Dá para ouvir direitinho? Ainda bem. Que bom. Então, vou silenciar o meu para você conseguir dar um oi para essa galera. Fica à vontade, Paulinha, conta a sua experiência. Vamos dizendo aí se está dando certo para me ouvir, tá? Bom, minha experiência, né, graças a Deus foi uma só, mas até comentei em algumas aulas, né, que a gente gravou. Acho que foram as 5 horas mais loucas da minha vida ainda, até hoje, porque elas são é um momento muito cansativo, que você tem toda a carga de todos os dias que você estudou, vocês que estudaram quase o ano inteiro para essa prova, né, vão estar muito mais carregados do que eu estava. Mas o tempo é curto, você tem que ter, como a prof falou, a primeira coisa, estabilidade emocional, para você lidar com a leitura da prova, conseguir entender o que a banca FGV quer naquele exame, né? Lidar com a ideia de qual a peça que caiu, porque no meu caso, eu fiquei muito feliz, porque eu queria um RO. Eu estudei para um RO, estava preparada para um RO. Quem sabe não vem agora, né? De novo. Mas o que aconteceu, o que tem acontecido em alguns exames, é que o aluno ele tem que ter capacidade de lidar com a pressão de cair uma prova, cair uma peça, talvez ele não esteja preparado, certo? E isso atrapalha o desempenho do aluno em todos os pontos, né? Atrapalha na leitura das questões depois, se ele achar que a peça não foi a peça que ele esperou. Então, caiu a peça esperada. No meu caso, caiu a peça esperada. Só que eu não consegui acreditar que tinha caído a peça esperada. Essa semana, até alguém mandou mensagem perguntando como identificar a peça, né? Tendo dificuldades em identificação da peça. Se esse ainda for um problema, é bom a gente abrir um espaçozinho para tentar esclarecer, né? A primeira coisa, tentar descobrir se já há processo, certo? Se existir processo, você vai descartar a reclamação trabalhista e todas aquelas, boa parte das peças iniciais, né? O mandado de segurança, ação de consignação e pagamento. Se já existir processo. Se já existir processo, você vai procurar em que momento o processo está, certo? Tá dando para entender? Então, tem processo? É a primeira pergunta que você vai fazer na leitura do texto. Em alguma das aulas a gente chama atenção para isso, eu tinha falado para a Ingrid também, de você tentar fazer uma primeira leitura rápida, uma leitura dinâmica da prova inteira, né? Chegou. Vai ser um dia muito estranho, vai estar todo mundo tenso. Esse ano vai estar todo mundo mais tenso ainda por causa da pandemia, por causa da máscara, pressão, álcool gel para sair da sala, né? Então vai ser um pouco mais estranho. Mas já é um dia naturalmente esquisito. Porque diferente da primeira fase, tá todo mundo cheio de material, tentando se organizar mentalmente, né? E emocionalmente, porque vem uma carga muito maior para a segunda fase. Aquele medo de, não passei, vou ter que voltar tudo de novo, é até mais difícil do que na primeira. Então, chegou, respirou, lê a prova. Lê a prova toda, tá? Até para você ter noção de onde você está pisando. Se for uma prova que você nunca esperou na sua vida, nunca passou pela sua cabeça que ia cair aquela peça, Deus nos livre disso acontecer, talvez seja o momento de você sair, respirar, ir no banheiro e tentar se reorganizar, tá? Pode acontecer também o que aconteceu comigo, de a gente chegar lá e ser a peça que eu esperava. E aí vai dando aquele pânico, o som passando na rua, porque a gente quer ter certeza se a gente está lendo a peça certa. E daí, esse referencial de tem processo é a primeira base, tá? Não tem processo, o que aconteceu no exame da RT, a gente tinha uma turma bem grande, era diferente da de vocês. Quando a gente descobriu, eu e a Pro, a gente descobriu que era uma RT, nossa, né? A gente ficou bem preocupado, porque, todo mundo estava super preparado para uma RT.
né? A peça que a maioria de vocês mais estuda. Mas a banca naquele ano, naquele exame, ela pegou um pouquinho pesado na quantidade de pedidos, né? Então, pode acontecer de vocês lidarem com uma peça que você quer, a maioria queria RT, ótimo, mas veio uma RT bastante densa, bastante cansativa, tá? Então, tem processo? Não, pode ser uma RT, espero que sim, né? Que não seja uma ação de consignação, que não seja um mandado de segurança, enfim, né? A gente tem essa expectativa de que não venha. Mas se tem processo, a gente vai partir para avaliar o momento processual. Já teve sentença? Se sim, a gente vai pensar na parte recursal. Não teve sentença, mas fala que tem processo e que você é o reclamado. Tranquilo, a identificação de que se trata de uma contestação, não é? Tem processo, tem sentença. Então, só sobra você a parte. A gente vai primeiro pensar na fase recursal, ou se falar que todos os recursos já foram julgados, aí seria uma peça de execução. Mas sendo recurso, vamos imaginar que nessa prova tenha havido sentença, tem processo, tem sentença. Eu preciso que você preste atenção no seguinte: pode ser que você esteja do lado do reclamante ou do reclamado. Então, cuidado. A banca prefere, né, como a Pró-Igreja acabou de ressaltar, a banca é pró-empregador. Então, a banca prefere o RO do reclamado, porque é mais difícil para você fazer, né? Aê, Paulinha, deu uma travadinha. Você volta um pouquinho, travou um pouquinho. Pronto. Então, diante da sentença, né, a gente pode ter duas opções: o RO do reclamante ou o RO do reclamado. Como você ressaltou na estante, a banca é pró-reclamado. Então, é mais comum que venha o RO do reclamado, né? E nesse caso, vocês vão rememorar tudo que a Pro acabou de falar em relação às preliminares, às prejudiciais, que podem vir lá no recurso. Então, se vier um RO dessa vez, né, se preparem com uma peça grande, cansativa, e daí, quem está com a letra grande tem que pensar em reservar a primeira folha sempre para, para a folha de rosto e tentar enxugar tudo nas outras 4 folhas, tá? Uma outra peça que ainda não aconteceu no exame nacional, a Pro ressaltou na estante, aconteceu na reaplicação, foram as contrarrazões de recurso ordinário, né? Eu estou esperando o dia que essa prova vai cair assim para o Brasil todo. Quem sabe vem agora, né? Espero que não, mas quem sabe vem agora. E é uma prova tranquila, né? Assim, ela é mais fácil até de fazer do que o RO, né? Você vai apenas ali se defender dos pedidos e lembrar que se você for reclamado, né, você teria que ter feito depósito, né? A banca até brincou com isso na situação em que ela aplicou, na reaplicação do exame que caiu as contrarrazões do RO. Então, a gente tem que ter essas 3 hipóteses, né? Além do recurso ordinário do reclamante, do reclamado e as contrarrazões, aí sobrariam as peças de execução que a gente espera, né, que não caiam, ou aqueles recursos que, assim, a gente pede que vocês estudem, a gente passou para os modelinhos, né? Nas aulas a gente explica como é que faz, como seria, né? Já que a gente não tem uma base de como a banca iria cobrar um recurso, um recurso extraordinário, né? Um recurso de revista. Mas a gente passou para vocês. Então, se puderem, passem pelo menos o olho essa semana para entenderem a estrutura, a lógica, né? E tentem, nesse momento final, se preocupar com estrutura de peça, com todos esses artigos que você analisou aí do CPC, né? Artigo 337, artigo 485, 487, 330, 343, se for uma contestação com reconvenção, né? Então, esses detalhes, nesse momento, são revisar as peças, treinar, como saltou, e preparar o material. Eu tinha ido buscar minha CLT para cobrar vocês a organização do material e ver se alguém ainda tem dúvida, né, para passar, que a gente acaba, nesse momento, tirando em relação à estrutura, marcação, clipes, etc. Tá certo? Então, estamos aqui às ordens para as dúvidas, especialmente na preparação do material, né?
que é isso que vocês devem fazer nessa última semana também. Deixar tudo prontinho, perfeito, para o dia da prova. Pessoal, que eu falei até com a professora, realmente está com dúvida em relação à identificação da peça. Eu, no caso, como eu estou estudando, e tem me ajudado muito, é fazer uma régua processual. Sim. Eu faço antes de começar, na hora que eu estou lendo, eu faço uma linha e começo. Ele já entrou com uma reclamação, ele já entrou com ação, então não é reclamação trabalhista. O reclamado contestou, então não é uma contestação, porque a prova ela vai lhe dizer, não é que vai surgir do nada, a prova ela vai lhe dizer, tanto que nas baterias que vocês estão fazendo, se você prestar atenção, ele já vem dizendo exatamente o que aconteceu. Houve sentença, então é recurso, mas na sentença já pulou para a fase de execução. Ou você vai entrar com embargos à execução, que vai haver algum problema na liquidação ou coisa parecida, ou então vai ser um agravo de petição, mas aí já ocorreu os embargos de execução. Ele vai lhe dizer que houve um erro. E aí, ou pode ser contra-razões, nem é contra-razões, acho que você contesta também. Uma impugnação. Sim. Ou então vai ser um agravo de petição, mas isso vai deixar bem claro, para não confundir mesmo. Passa uma régua, vai botando passo a passo o que aconteceu e não vai ter erro. Você vai ficar a peça. Perfeito. Então, aproveitando as dicas de Paulinha e da Noa, o que eu costumo falar também é que aquela parte final, não é, da peça, quando ele diz assim, você, como advogado de quem? Você está como advogado do requerente, do recorrente, do reclamante, do reclamado. Eu sempre digo que esse também, sabe, é um X importante da questão. E eu concordo com Noa e concordo com Paulinha. Vai em busca dessas palavras-chave, vai em busca do termo tem sentença, né? Você está sendo notificado para poder comparecer a uma audiência, é a parte reclamada, é contestação. Teve sentença, bom, ou você vai estar diante de um recurso, ou como o Noa colocou, se está executando, vai ser alguma peça de execução, né? Uns embargos, uma impugnação, o próprio recurso na execução, um agravo de petição. Se você está para defender o empregado, não fala que houve um processo, não fala que existe um processo distribuído, não fala que tem uma vara do trabalho competente, não diz que tem um juiz. Você vai ter que começar, com certeza absoluta. A gente está falando aí de uma petição inicial trabalhista, né? Eu lembro que nessa peça de contrarrazões ao RO, ela, por ser fácil, como Paulinha falou, poxa, é fácil. E o que deixou a galera assim foi a surpresa, né? Por nunca caiu contra razões. Mas espera aí, eu estou defendendo quem aqui? Não, quem apresentou o recurso foi o reclamante, mas eu estou defendendo a reclamada. Então, é contestação? Não, já passou dessa fase. Seria contra razões ao RO. E nisso a pessoa perde bastante tempo. E uma ideia que a gente tem trabalhado com o Paulinho e com o Noa é, você tem que ir para a sua prova como um guerreiro, como estratégia. Então, você tem que ter o plano A, o plano B, o plano C, o D e o E. Plano A é aquilo que Paulinha diz, poxa, gente, meu sonho de consumo, recurso ordinário, caiu tanto o RO que eu acho que Paulinha olhou, será que é RO? Não, não é possível. Não, é mesmo. Na minha vez, eu fiz uma vez só, né, antes de concluir a faculdade. Meu sonho de consumo era contestação, louca por uma contestação, porque eu acho que já está tudo delineado ali na minha visão, que eu tenho que defender, e cai justamente a contestação. Dá vontade de gritar, não, eu não acredito. Você lê 4 ou 5 vezes para ter certeza que não está equivocado, que caiu aquela peça, né? A outra situação, plano A, tudo maravilhoso, tudo ótimo. Plano B, o que Paulinha falou, ó, caiu a peça, mas se cai a peça, a prova da OAB nunca é anjo, né? Nunca é 100% generosa. Caiu a peça que você quer,
Se é uma reclamação trabalhista, ela vai estar extensa. Caiu uma contestação que é a queridinha, amores, ela também não dá nada de graça. Vai ter preliminar, uma prejudicial de mérito, Paulinha, uma prescrição, 2 a 3 preliminares e um pedido reconvencional, percebeu? Caiu um recurso ordinário, no recurso ordinário, com certeza, vai ter uma prejudicial, 2 preliminares, o depósito recursal vai ser importante. Então, ainda que caia a sua peça, plano B, né? Aquilo que Paulinha falou, você leu lá, fez aquela leitura sintética, já vai circulando aqueles pontos, né? Aquele indicativo, ó, isso aqui eu tenho que ver, isso aqui eu vou ter que contestar, isso aqui eu vou ter que impugnar, isso aqui eu vou ter que recorrer, é muito importante. Plano C, porra, prova. Eu li 3 vezes, já se passaram 40 minutos da prova. Pode acontecer o plano C. Eu não sei, don't you hide, don't you rain. Não vai adiantar, você não vai conseguir tirar um coelho da cartola. Não rolou a peça, ainda que você tenha feito os rascunhos, eu penso muito do que a Paulinha falou, eu gosto dessa ideia. Vai no banheiro, faz uso do seu banheiro, bebe a sua água. Eu gosto muito de usar um energético, porque depois de 1 hora, 1h30, para mim isso funciona. Depois você vai treinando, dá aquela baixa. Você começa com nervosismo, né? O pico. A sua ansiedade está lá em cima. Aí o que a galera faz? Paulinha, não. O que a galera faz? Red Bull. O teu pico está lá em cima. Red Bull, café, chocolate, guaraná em pó. Meu povo, você vai ler Cannabis Sativa no meio da sua prova, porque a ansiedade vai te confundir. Então, quando você chegar para a sua prova ansioso, calma, senta, respira, vai levar 10 minutinhos para baixar a sua respiração. Não precisa tomar nada, você está no pico da energia ali, ó, 1 hora ainda. Depois que você perceber que deu a baixa, bateu o cansaço, eu não estou mais aguentando escrever, minha mão começou a dar a tremedeira, começou a dar dor de cabeça, aí beleza, você começa a fazer uso do energético, do chocolate, do guaraná em pó, do café, do que você levou, mas não antes, porque senão a ansiedade faz com que você não consiga fazer essa leitura. Cuidado com os chocolates gordurosos, salgadinhos, porque ainda que a sua prova seja digitalizada, tá? Ainda assim, os examinadores nossos são cri-cris, e se percebem que a prova está encosturada, tem um coraçãozinho, colocou um nome, um sobrenome, né? Não um rascunho, mas a folha que você entrega, tá? Muito cuidado com isso, em especial o nome, coraçãozinho, hashtag bloqueio na prova, brinca depois, não no momento da prova. A gente já viu, Paulinha acompanha isso, aluno brocador que você diz, pô, vai tirar 10. O cara lá, porque foi identificado, tirou 0. A gente tem que lutar para recorrer. Então, muito cuidado com isso. Não brinca nesse momento. Deixa para brincar, se quiser beber, curtir, soltar, fazer estripulia depois, não no momento da prova. Então, voltou, respirou, o plano C não deu certo o plano A, vai para as questões. Vai para as questões, primeira A e B, segunda A e B, terceira A e B, quarta A e B. Lembra-se sempre, você vai responder, né? Você introduz, você vai dizer se está correta ou não está correta a conduta, se procede, se não procede, se é devido ou não é devido. Erros de vocês, não respondem a pergunta. Tem ou não tem direito o empregado ao pagamento da hora extra? Tem ou não tem direito o empregado grevista a ser reintegrado? Tem ou não tem direito a empregada gestante que foi dispensada imotivadamente a ser reintegrada no período de 2 meses, 1 mês? Não importa, você tem que responder sim ou não. Tem direito, não tem direito. Com fulcro no artigo tal, da lei tal, base tal, tem por isso, isso, isso e isso, ok? Respondam a pergunta. Não adianta só colocar o fundamento, o artigo. E aí você faz o primeiro A, o primeiro B, o segundo, e depois, ao final, você volta para a sua peça, porque as ideias vão aí voltando, né? Nós temos picos. Isso vai variar de 40 minutos até 1 hora, estou lá em cima. Depois eu desço, vou, desço,
vou, desço. Então, você vai trabalhando com isso. A despeito de como identificar a prova, eu nem complemento, porque para mim o que Paulinha já colocou, o que Noah já colocou, é suficiente para a gente poder conseguir identificar. A ideia é que você reveja todas, quando chegar bem próximo à prova, foca, petição inicial, contestação, RO. Eu não vou ter tempo para rever, eu não sei como é que está a vida de cada um, né? Se eu pudesse, eu faria com que vocês parassem tudo e ficassem, eu passei o ano todo estudando. Nada vai fazer com que você estude agora, essa semana, porque nós somos seres humanos e uma coisa é um fato. Você estuda e quando a prova acontecer, quando tem uma data, quando tem um horário, quando existe um local, ou vai ou racha. É tudo ou nada. Então, até a sua forma de estudar muda. Até a forma de você ver se altera, bebê. Então, se eu pudesse, esse seria o momento que eu tiraria tudo de vocês e faria com que vocês comessem a reforma trabalhista. Faria com que vocês devorassem já as peças aí aplicadas, né, por nós, por Paulinha, por Noah, por Jean. Não, eu até gravei, eu perguntei hoje para Marília, do curso do Brasil Jurídico, as atualizações. Inclusive, garantindo para vocês, na verdade, no sentido de dar uma garantia de que, por exemplo, a medida provisória 905 de 2019, ela não cai, né? Aquela conhecida medida provisória do contrato verde, amarelo, que inclusive foi revogada recentemente pela MP 955 de 2020. Então, falando dessas alterações que realmente não vão estar na prova de vocês. Com exceção, presta atenção, com exceção da lei da liberdade econômica, tá? A lei da liberdade econômica é a única que pode ser cobrada no exame de vocês, no que pertine às alterações de direito do trabalho. Então, por exemplo, qual o prazo para devolução da carteira de trabalho e previdência social? Artigo 29 da CLT. A gente já sabe que não é mais o prazo de 48 horas, isso foi alterado. Agora o empregador tem o prazo de 5 dias úteis. Por que essa alteração? Vocês têm que saber, porque ela se deu com a lei da liberdade econômica. Ou como, por exemplo, o fato de que o empregador, ele só é obrigado a fazer o controle da jornada de trabalho quando ele possui mais do que 20 empregados. Mais do que 20 empregados equivale a partir de 21. Mais do que 20 equivale a partir de 21 empregados, isso por estabelecimento. Por aquela localidade, tá? Então, essa questão de programa, agora que a gente teve, o programa emergencial para manutenção do emprego e da renda, né? O BEM. Vai cair na nossa prova? Não vai. Então, eu preciso estudar a MP 927? Eu preciso estudar a MP 936? Eu preciso estudar a MP 955? Não. Contrato verde e amarelo? Não. Todas as alterações que ocorreram, que eu gravei lá, só dizendo realmente que não cai na prova para deixar vocês seguros? Não. Com uma única exceção que eu repito, que vale a pena dar uma olhada, não custa nada. A lei da liberdade econômica nas alterações promovidas na CLT. Prazo de devolução da carteira de trabalho, o fato de que a carteira de trabalho agora ela é preferencialmente na forma digital, eletrônica. O fato de que hoje houve uma flexibilização das normas trabalhistas, alterando, inclusive, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
artigo 50 do Código Civil de 2002, foi alterado para trazer os conceitos do que seja a confusão patrimonial, do que seja o desvio de finalidade, o acréscimo do artigo 49A, tudo isso promovido pela Lei da Liberdade Econômica. Então, isso eu gravei para vocês, cobrei de Marília para poder estar lá, porque, gravei já faz tempo, desde o mês de novembro, mas eles ainda não haviam disponibilizados para que disponibilizassem para vocês gratuitamente. Não só para as próximas consultas, para vocês também. Então, quanto a essas alterações trabalhistas, não perde tempo com isso. Eu ainda recomendo que não estude, não veja, para não confundir sua cabeça. Depois que você for aprovado, Noah, Gustavo, Suelen, né? Na verdade, Elba, Leonardo, Adna, depois que vocês forem aprovados, vocês se atualizam, ok? Vocês podem fazer um curso, ou até mesmo pegar o conjuntinho do que está aqui, que eu vou dizendo, cada MP que foi transformada em legislação, e como foi revogada, se foi mantida, mas não vê isso agora. Por que não? Porque só vai confundir para a sua prova da OAB. E se você tem pouco tempo, como de fato vocês têm, o importante agora é focar na prova. Eu digo também que se vocês pudessem, Paulinha, e aí eu não sei como é que está o horário de cada um, fazer o seu simulado por dia, treinar o tempo de prova. A prova, ela costuma vencer a gente pelo cansaço. Às vezes, muito mais do que pelo conhecimento. Quando dá 2 horas de prova, vocês não aguentam mais escrever. A mão começa a tremer. Vem aquele sentimento de, ai, que merda, eu não vou dar conta. Ai, eu não sou capaz. Ai, eu não consigo. Então, como é que você supera isso? É cada vez mais você treinando, você passando mais tempo, você, o livro, a caneta, preta, preferencialmente transparente, na cor preta, treinando ali na folha da FGV, para que isso se torne um hábito. Ou seja, e à medida que você for treinando, você vai ficando, né, vai se sentindo mais tranquilo, vai se sentindo mais confortável com aquela situação. Paulinha coloca muito bem, esse ano vai ser ainda mais desconfortável. Noah lembra, na primeira fase, em Salvador, Bahia, parecia que tinha uma feira de São Joaquim, sabe? E a galera estava lá cantando, dançando, né? Vários cursos preparatórios, aquela loucura. Você vai e volta, você bate. Você nem consegue entrar direito, aquele calor, mano. Segunda fase não é assim. Segunda fase é uma pessoa a 5 metros de distância. Até porque vocês já estão, e na segunda fase, com apenas 30% de toda a quantidade de inscritos, né? 70% ficou ali já na primeira fase. Então, vocês já vão sentir a diferença para a primeira, porque vocês não vão ter aquele emaranhado de pessoas. Eu lembro, Paulinha, Noah, quando eu fui para a minha segunda, Adna, Sueli, eu olhava assim, uma coisa que é muito ruim, é você ver o seu colega do lado com 2 obras assim, novinhas, cheirando. Naquela época era CLT de Renato Saraiva, né? Bam, bam, bam. Ele nem tinha ainda os outros 2 professores que o acompanham, que são sensacionais. E eu falava, meu Deus, eu não tenho uma CLT do Renato Saraiva. Ai, meu Deus, eu não vou passar, porque eu não tenho uma CLT do Renato Saraiva. Olha o que a cabeça da pessoa, do ser humano, consegue pensar que eu não vou passar, porque 90% tem a CLT do Renato Saraiva e eu não tenho. 3 pessoas, mulheres, passando na minha frente, né? É mais ou menos assim. Então, não foque nisso. Outro conselho que eu dou é o seguinte, eu tenho uma espécie de à medida de tanto prestar concurso público, a vida é assim, um parente que falece, é um pai, é uma mãe, é um amigo, é um cachorrinho que às vezes é mais chegado do que muita gente, é um desemprego que vem na família, é o seu esposo que não está bem, se não está bem, você preferiria que acontecesse alguma coisa com você do que com ele, é a sua amiga que alguma coisa acontece. O que eu estou dizendo é, somos seres humanos. E daqui até a sua prova, coisas ruins vão acontecer. Ponto. A questão é como você vai lidar com isso.
Então, quando isso acontecer, se tiver ao seu alcance, massa, mas muitas vezes não tem como a gente fazer. Alguém faleceu, ei, não consigo ser Jesus Cristo, não consigo ressuscitar. Mas o que eu te peço é que nesse período utilize mecanismos que te façam bem. Então, se você puder, nesse período, se afasta de quem não te faz bem, se afasta daquela pessoa, daquela avó, daquela mãe, daquele pai que só te critica. Se afasta daquele irmão, daquela irmã que diz vai fazer o exame pela 10ª vez para dizer que não vai passar. Se afasta daquela pessoa que diz passou o ano todo sem estudar nada e acha que em uma semana vai estudar tudo e vai passar. Vou, em uma semana vou estudar e vou passar e não é da sua conta e acabou. Então, se afasta dessas pessoas negativas que não te fazem bem. Depois você volta, beleza? Você vai estar bem, vai estar estável. Mas nesse período não, porque pode mexer com o seu emocional, com o seu psicológico. E se aproxima daquilo que te faz bem. Ah, Pro, eu gosto de meditar, eu gosto de orar, eu gosto de rezar meu texto 10 vezes, eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de abraçar meu cachorro, eu gosto de cantar no chuveiro. Não sei. Eu gosto de me entupir de chocolate. Não sei. Faça o que lhe faz bem. Por quê? Isso vai te dar força. Isso vai te dar energia para que você consiga se manter por mais tempo focado estudando. Como diria Paulinha, Noah, Jamile, a gente só precisa dessa semana, gente. É uma semana. Então, qualquer minutinho, ouve a CLT. Qualquer tempinho, lê a CLT. Está no banheiro, deixa a CLT. Sabe, o que você tiver, treina CLT, o CPC, estuda os recursos, estuda os principais temas. Você sentiu dificuldade, coloca lá uma mensagem para mim, que eu vou respondendo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas sempre respondo. O material vocês têm. Então, Pro, o que eu faço nessa semana? Foco. Primeiro, coloca na sua cabeça que dia 6 de dezembro é o dia da sua aprovação. Escreve aí no seu espelho, com o seu batom, se for menina. Coloca lá uma caveirinha, se for menino, brocador, para todo dia você acordar e lembrar. Dia 6 de dezembro não é a sua morte. Dia 6 de dezembro não é o seu martírio. Você não vai pagar pecado, ok? Dia 6 de dezembro é o dia da sua aprovação. Leva 2 máscaras, já separa de agora, não deixa para a última hora. Separa o RG e o CPF, ou a mania que vocês têm que, na hora H, esquecer um documento oficial com foto. Coloca 2 canetas pretas, já deixa lá no seu estojinho. Já separa a sua CLT, aquela pessoa que te prometeu emprestar o Vadmec atualizado, já deixa lá separado a toalhinha, leva uma toalhinha, não sei se vai ter papel higiênico no banheiro. Meninas, leva kefir, porque nada pior do que fazer o xixi, ficar pingando a zorra do xixi, porque não tem papel higiênico na calcinha, viu? Leva tudo. Leva água, leva comida, que é melhor sobrar. Quantas vezes eu voltava entupida do que faltar, né? Pode acontecer, já tiveram provas da OAB que, pela falta de fiscais, demoraram até 3 horas. Examinantes foram querer alegar depois a nulidade da prova pela demora e não conseguiram. Então, você não sabe o que vai acontecer. Leva comida. É melhor sobrar do que faltar. O seu chocolate, já deixa tudo reservado. Pensa assim, vou mudar a minha vida. E muda, né? Porque tudo é antes e depois de você passar na prova da OAB, né? Antes, nada. Depois, doutor. Pelo menos é assim que a sociedade, infelizmente, vê a gente. Então, se preparem para isso. Como Paulinha falou, eu gosto dessa ideia, vejam todas as peças e ainda assim foquem, petição inicial, contestação, RO. Você se prepara para o pior, mas sempre focando no melhor, combinado? Além disso, dá uma lida na Lei da Liberdade Econômica. Eu ainda acho que o CPC vai fazer a diferença para questões processuais e para a nossa peça, você citar, porque traz o 0,1. A ideia que Noah trouxe, que Paulinha trouxe da estrutura da peça processual para cada uma inicial, não importa qual inicial, a estrutura é a mesma. Uma contestação é a mesma. Um recurso, a estrutura vai ser a mesma, né? Então, dando moral para qual artigo eu vou,
lucros cessantes, qual artigo que eu vou aplicar? Rito sumaríssimo, rito sumário, convenção coletiva, súmulas, recurso de revício, princípio da transcendência, recurso extraordinário, ou seja, equiparação salarial com 461 da CLT, o contrato de trabalho intermitente com 452A, e aí você vai, ó, tratando de um por um, revisando tema por tema. Vamos lá? 1. Reforma trabalhista na cabeça. Reforma trabalhista, desde que entrou em vigor, sempre cai. Pelo menos uma questão, uma a duas questões vão tratar de temas da reforma trabalhista. Então, se eu sei a reforma trabalhista, que é um conteúdo menor, eu já estou matando. Ainda que eu não saiba de cor, mas eu sei onde fica, eu sei procurar no meu índice, eu sei procurar no verbete. 2. Pode ser que não caia nada, possa ser que caia. Não custa nada, dá uma lida, aí já não é estudar, é ler, é passar o olho na lei da liberdade econômica. Porque se cair alguma coisa, quantidade de empregados mínimos, que eu tenho que controlar a jornada de trabalho, devolução da CTPS, CTPS agora é digital, tá? Não custa nada saber dessas informações. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que eu tenho que alegar é algo novo. Não custa nada ler. Todas as peças, dá uma lida, mas estudar, focar, petição inicial, contestação e recurso ordinário. Além disso, você dizer, eu vou ser aprovado, eu vou ser aprovado. Paulinha, Noa, Elba, Sueli, é muito louco isso que eu vou falar assim para vocês. Na verdade, eu não acreditei até eu ler. Eu tive que ler para acreditar. Para tudo e me escuta. Tem uma pessoa chamada Jerônimo Temel. Ele tem um podcast desse que você escuta no Spotify, sabe? Ou em outros apps. E aí, ele me falou, quando eu falo ele me falou, ele comentando para todo mundo, que foi publicado em uma revista científica em Cambridge, preste atenção, que pegaram uma amostragem de pessoas e uma outra amostragem, um grupo A e um grupo B, ok? O grupo A frequentava a academia por 1 hora, de segunda a sábado, todos os dias, não importando se tinha feriado, não importando, segunda a sábado, 1 hora. Ok? E mediram o ganho de massa muscular, o ganho peso, tudo, como o corpo foi se modelando. Ao mesmo tempo também, e daí isso foi importante, mediram também a alteração do grupo B, que não ia mais para a academia, mas que durante 1 hora ficava se imaginando fazendo exercícios físicos. Então, peraí, prof. Eu até parei, eu falei, porra, Jerônimo, então eu não vou lá para academia. Eu vou ficar aqui só imaginando que eu estou indo para academia, porque aí eu vou ganhar a massa muscular. Claro que, com isso, o ganho da massa muscular foi menor, mas ainda assim, o que ele está mostrando, na verdade, a autora, e o Jerônimo fala dessa pesquisa, é que o poder da nossa mente, ou seja, só o fato de imaginar meu abdômen, o meu corpo sendo definido pela mesma quantidade de tempo de quem está exercendo, na prática, vai produzir um efeito quase que similar, de 60% até 80% de ganho de massa muscular. Eu não acreditei nele. Falei, não, puta que pariu, se for verdade, eu vou ficar imaginando e não vou para academia. Eu vou ficar só imaginando. E fui olhar, de fato, o artigo para saber se era verdade, porque dizia todo mundo de estudo. E esse estudo já se repetiu por 3 vezes, porque até então a neurociência não acreditava. Então, vou mandar para vocês, eu faço questão de mandar para vocês, mas eu digo e repito, ainda que vocês não tenham tempo para ler todo o estudo, porque são mais de 34 páginas, vou ler lá só a parte da conclusão, beleza? E o resumo, porque isso não vai ser tão importante. Mas o que faz a diferença é você acreditar em si próprio, que é capaz de ser aprovado. Sabe? Noa, Elba, Suelen, Adna, Léo, se vocês já chegam assim, não, eu não vou ser aprovado, não importa, não, eu não estudei o suficiente. Cara, a prova pode ser tudo que você precisa,
Pode estar tudo ali, pode ser a peça que você mais treinou, a peça que você mais ama. Você já está entrando com a cabeça de derrotado. Ninguém vai te conseguir fazer ser aprovado naquela prova. Agora, se você já entra, eu vou conseguir, isso por si só quer dizer, então, que eu vá conseguir? Claro que não, óbvio que não. Se fosse assim, muitos seriam aprovados. Mas isso, pelo menos, já te possibilita que um pé esteja dentro. O outro, com esforço, com resultado, você coloca o outro pezinho e consegue a sua carteirinha. Combinado, meu povo? Beleza? Estão mais animados que Paulinha quase que estava desesperada. Os meninos estão muito xoxinhos. Eu falei, que negócio é esse de povo xoxo? Acorda, meu povo! Porque passou um ano, passou. O que passou, passou. É ano de pandemia, Kiko. Melhor para você contar a sua história, que passou um ano no desespero e que no ano da pandemia você passou. Não olha para trás, não olha para as dificuldades. Dia 6 de dezembro é dia da sua aprovação. Ponto. Treina o restante, assiste as aulas e vai brocar na prova. Dúvidas, sugestões, perguntas, questionamentos? Não? A cara de Léo é massa. Tá como desconhecido. Aí eu não consigo ler o seu nome, que tá de fonezinho aqui. Tá como desconhecido. Eu não consigo saber quem é. Eu sei a Adna. Suelen, estou te desejando uma excelente prova. Elba Broca, se puder, joga seu menino para a avó, para o avô, para o pai, para quem você puder. É só uma semana, só não conta que eu disse isso, tá? Noah Broca, para você poder contar aí a sua história da segunda fase. Léo também está como desconhecido aqui, mas eu estou desejando absoluta boa sorte. Paulinha, dá uma palavra aqui para os meninos. Ouviram, né? Eu realmente estava muito preocupada com a turma, dizendo, gente, meu Deus, que desânimo, né? E é claro que esses efeitos, né, atingiram todo mundo, mas agora é hora da gente pensar, né? A prova chegou, finalmente, né? 2021, todo mundo aprovado, né? A nossa expectativa. Nosso projeto aqui é todo mundo aprovado. E ver vocês conquistando isso. Então, ouçam tudo que a Pro falou, né? Correr atrás agora. É claro que é a última semana, mas não é hora de baixar a cabeça, né? É hora de focar, de quem puder deixar tudo e pensar só na prova, deixar tudo organizadinho antes, né? Treinar com o tempo seria ótimo. Se todos vocês pudessem parar e fazer uma peça e 4 questões todos os dias, seria maravilhoso. Eu dei uma dica no vídeo passado, não deu tempo de fazer as questões, pega só as respostas e vai lendo, marcando na CLT, organiza o material, deixa tudo bonitinho assim na mesa já, o lanche. Na turma passada, a pessoa deixou o lanchezinho pronto desde o meio da semana, né? Dá um ânimo, dá uma sensação de finalmente chegou. Então, nós desejamos aqui boa prova para todo mundo, né? Estamos à disposição de vocês essa semana para a gente conversar, desabafar, sofrer, né? Junto com vocês e também dar as palavras de ânimo para que vocês levantem a cabeça, tá? Um beijo grande para todo mundo, né? Foi ótimo ver um pouquinho o rosto de vocês, além das fotos, né? Quem pôde aparecer. Jan me avisou na estante que não deu para entrar, mas ela tá na torcida, disse que vai encher vocês de mensagem essa semana. Viu? Top eles, Paulinha. A gente vai tentando aí cobrar vocês e passar as informações, mas acho que a Pro já ajudou bastante aí, trazendo os principais temas, né? Então... Eu vou também, Paulinha, a partir de hoje, fazer uma postagem a cada dia para eles. Só para poder, cada dia que der uma tristeza, que alguém, principalmente os que são mais próximos, são os que mais doem na gente quando falam aquela palavrinha. Então, para dar aquela injeção de ânimo. Não consigo estudar por vocês, mas pelo menos fazer uma postagem, bora bebê 2021, OAB, carteirinha, incentivando todos os dias, cobrando o pessoal do Brasil Jurídico para poder fazer lá aquela postagemzinha. Vamos estar
juntos. Sucesso? Todos. Sucesso. Então, amores, eu vou encerrar esse por aqui, Paulinha. Aí, o que eu vou fazer? Salvou. Ele leva um tempo, galera, para poder subir. Quando subir, eu vou colocar o linkzinho lá no grupo. Porque aí qualquer pessoa pode clicar e assistir novamente a aula. Tá bom? Combinado? Nesse período, eu também estou tentando ver se eu consigo fazer uma petição inicial com tema novo, uma contestação e um RO. Eu combinei isso com o Brasil Jurídico. Mas pode ser, porque eu vou ter que viajar para Vitória, capital do Espírito Santo, que eu só consiga disponibilizar muito em cima da prova, quase que sexta-feira. Então, o que eu recomendo? Adianta tudo que tiver que adiantar, porque daí a gente já viria com essa mega revisão, Paulinha. Se eles tiverem dúvidas, explicando os detalhes, com gabarito. Vou mandar já com gabarito, tá? Mas, por que a Pro colocou A, não colocou B, tá certo? Para a gente poder ir trabalhando com eles aí, uma de cada, que eu ainda estou nessa aposta de petição inicial, contestação, RO. Com fé em Deus e não sei da contestação. Amém. Tá bom? Beijo grande, muito bom revê-los. Até logo, colegas. Até daqui a pouco. Com fé em Deus. Beijo grande.